Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal que eu dedico a refletir sobre nós mesmos, sobre o que passa com nós, seres humanos, para a gente se conhecer, para a gente lembrar de nós mesmos como um caminho para estar numa vida mais plena, harmoniosa, uma vida em que eu me cabo, né? Porque a gente precisa caber na vida do seu tamanho, que é diferente do meu. Então, como eu ficar na vida confortável, ainda que passe as turbulências, porque elas vão passar? Como eu posso estar me expressando, vivendo, sentindo, participando da vida? Isso a gente só consegue quando a gente mergulha em nós mesmos, quando a gente se livra, né, das amarras de mensagens neuróticas, de traumas do passado e aprendo a estar em mim, eu, pleno, cabendo na vida. Qual o seu tamanho? Você sabe o seu tamanho? Essa pode ser aqui um sinal para a gente se comunicar nesse meio virtual. Escreve aqui para mim nos comentários, eu posso caber na vida. Que a vida é muito linda, muito cheia de experiências e podemos estar vivendo plenamente. Então, nessa sessão de leituras, eu me dedico a ler alguns livros e começamos essa sessão com o livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido, um livro fantástico que vai aqui dando uma linha de raciocínio, de conhecimento que Gurdjieff trouxe para a gente, transitando ali nos conhecimentos do sufismo, do Médio Oriente e também do Oriente propriamente. Gurdjieff bebeu da fonte e traz dicas e percepções da vida que pode te ajudar muito a estar na vida. Não são reflexões fáceis, são reflexões difíceis que muitas vezes muda aqui assim padrões de pensamento que eu estou acostumada, mas vale a pena refletir sobre, principalmente para estar na vida cabendo de uma forma responsável, madura, adulta, você responsável por você mesmo. Estamos aqui já no capítulo 6, na página 121. Esse livro eu não estou lendo aqui nessa sessão, ele direto, página por página. Eu leio fragmentos de fragmentos para que te estimule, te desperte sim uma curiosidade e se você tiver interesse, você leia e das partes que eu vou lendo e comentando aqui com você, te ajuda a compreender o restante do livro. Assim a gente tem reflexões profundas, interessantes sobre esse conhecimento e você pode se aprofundando aí e também trazendo nos comentários questões, suas próprias reflexões do que você está se dando conta aí de onde Ouspensky está te ajudando a refletir sobre. Porque quem escreve esse livro é Ouspensky. Você pode acessar o primeiro vídeo da leitura em que eu explico para você um pouco sobre o autor, mas ele traz os ensinamentos de Gurdjieff nesse livro, das conferências, dos encontros que ele teve com Gurdjieff e o próprio trabalho de Ouspensky, que ele ia fazendo consigo mesmo. Porque isso é uma linha de conhecimento em que a gente diz sobre o trabalho interior, que é muito além de terapia. É eu me conhecer e me pôr em trabalho, principalmente para a redução do ego. Como podemos fazer para reduzir o ego conscientemente? E que é óbvio que a terapia me ajuda a passar por aí, mas vale um pouco mais, que é você responsável por si mesmo. Muito bem, começamos a leitura. E aproveito para te convidar, se você gosta desse tema, se você gosta de refletir sobre si mesmo, de conhecimentos que nos ajude a conhecer sobre nós mesmos, para o trabalho interior, você pode me seguir, que toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Capítulo 6. Numa das reuniões seguintes, foi feita a seguinte pergunta: qual é a meta do seu ensinamento? Tenho certamente minha meta, respondeu Gurdjieff,
Mas vocês me permitirão não falar dela, pois minha meta nada pode ainda significar para vocês. Para vocês, o que conta agora é que possam definir sua própria meta. Quanto ao ensinamento em si, não pode ter meta. Ele só indica aos homens o melhor meio de alcançar suas metas, sejam quais forem. A questão das metas é primordial. Enquanto um homem não definiu sua própria meta, não é sequer capaz de começar a fazer. Como se poderia fazer se não se tem uma meta? Antes de mais nada, fazer pressupõe uma meta. Mas a questão da meta da existência é uma das mais difíceis, replicou uma das pessoas presentes. O Senhor nos pede para resolvê-la logo de início. Talvez tenhamos vindo aqui precisamente porque buscávamos uma resposta a essa pergunta. O Senhor espera de nós que já a conheçamos, mas neste caso, já saberíamos realmente tudo. Você me compreendeu mal, disse Gurdjieff. Não falava da meta da existência no sentido filosófico. O homem não a conhece nem a pode conhecer, enquanto permanecer o que é. E, em primeiro lugar, porque a existência não tem apenas uma só meta, mas muitas. Além disso, todas as tentativas para resolver este problema pelos métodos habituais são absolutamente sem esperança e inúteis. Eu propunha uma pergunta bem diferente. Interrogava sobre a meta pessoal, sobre o que querem atingir e não sobre a razão de ser de sua existência. Cada um deve ter a sua própria meta. O homem quer a riqueza, outro a saúde, um terceiro o reino dos céus, um quarto quer ser general, etc. É sobre meta desse gênero que os interrogava. Se me disserem qual a sua meta, poderei dizer se seguimos ou não o mesmo caminho. Pensem na maneira pela qual formulavam para si mesmos sua meta antes de vir aqui. Formulava minha meta com toda clareza há alguns anos, respondi. Dizia-me então que queria conhecer o futuro. Por um estudo teórico do problema, chegar à conclusão de que o futuro pode ser conhecido e conseguir, mesmo várias vezes, obter experimentalmente um conhecimento exato do futuro. Concluí daí ser necessário que conhecêssemos o futuro e que tínhamos direito a isso, porque de outro modo não poderíamos organizar nossas vidas. Esse problema parecia-me muito importante. Achava, por exemplo, que um homem pode saber e tem o direito de saber exatamente o tempo que lhe resta, o tempo que ainda dispõe, o dia e a hora da sua morte. Sempre achara humilhante viver nessa ignorância e decidira, num dado momento, nada empreender em que sentido fosse antes de o saber. De que serve, com efeito, empreender um trabalho qualquer quando não sabemos se teremos tempo de terminar? Muito bem, disse Gurdjieff, conhecer o futuro é para você a primeira meta. Alguém mais pode formular a sua meta? Gostaria de estar convencido de que sobreviverei à morte de meu corpo físico. E se isso depender de mim, gostaria de trabalhar para existir depois da minha morte, disse um de nós. Conhecimento ou ignorância do futuro, certeza ou incerteza de sua sobrevivência, não me importa, disse outro. Se permaneço o que sou agora. O que sinto com mais força é que não sou senhor de mim. E se tivesse de formular minha meta, diria que quero ser o senhor de mim mesmo. Gostaria de compreender o ensinamento de Cristo e ser um verdadeiro cristão, disse o seguinte. Gostaria de poder ajudar os outros. Gostaria de saber como se pode deter as guerras. Bem, isso basta, disse Gurdjieff. Temos agora bastante elementos. Entre os desejos formulados, o melhor é o de ser senhor de si mesmo. Sem isso, nada mais é possível. Nada mais poderia apresentar qualquer valor. Mas comecemos pelo exame da primeira meta. Para conhecer o futuro, é necessário, antes de tudo, conhecer o presente, do mesmo modo que o passado, em todos os seus detalhes. Hoje é o que é, porque ontem foi o que foi. E se hoje é como ontem, amanhã será como hoje. Se quiserem que amanhã seja diferente, deverão tornar hoje diferente.
Se hoje é apenas uma sequência de ontem, amanhã, por sua vez, será apenas uma consequência de hoje. E se alguém estiver estudado a fundo o que se passou ontem, anteontem, há uma semana, 1 ano, 10 anos, poderá, sem risco de erro, dizer o que acontecerá e o que não acontecerá amanhã. Mas hoje não temos elementos suficientes à nossa disposição para discutir seriamente essa questão. O que acontece ou não nos pode acontecer depende de uma outra dessas 3 causas: o acidente, o destino ou nossa própria vontade. Tal como somos, nos encontramos quase totalmente na dependência do acidente. Não podemos ter destino, no verdadeiro sentido da palavra, do mesmo modo que não podemos ter vontade. Se tivéssemos vontade, seríamos só por isso capazes de conhecer o futuro, porque seria possível construir o futuro do modo que se quisesse. Se tivéssemos um destino, poderíamos também conhecer o futuro, porque o destino corresponde ao tipo. Se o tipo é conhecido, então seu destino, isto é, seu passado e seu futuro ao mesmo tempo, também pode ser. Mas os acidentes permanecem imprevisíveis. Hoje um homem é assim, amanhã é diferente. Hoje lhe acontece uma coisa, amanhã outra. Mas o Senhor não pode prever o que vai nos acontecer? Perguntou alguém. O Senhor não vê antecipadamente os resultados que cada um de nós obterá trabalhando sobre si? E se vale a pena ele empreender esse trabalho? É impossível, respondeu Gurdjieff. Só se pode predizer o futuro de homens. O futuro não pode ser previsto para máquinas loucas. A direção delas muda a cada instante. Num dado momento, uma máquina desse tipo vai numa direção e é possível calcular o local a que pode chegar. Mas 5 minutos mais tarde, ela se precipita numa direção completamente diferente e todos os cálculos se revelam falsos. Por isso, antes de falar em predizer o futuro, é necessário saber de quem. Se um homem quer prever seu próprio futuro, deve, antes de tudo, se conhecer a si mesmo. Depois, verá se vale a pena para ele conhecer seu futuro. Às vezes, talvez seja preferível para ele não o conhecer. Isso parece paradoxal, mas todos temos o direito de dizer que conhecemos o nosso futuro. Ele será exatamente idêntico ao nosso passado. Nada pode mudar por si mesmo. E na prática, para estudar o futuro, devemos aprender a observar e a nos lembrar dos momentos em que realmente conhecemos o futuro e em que agimos de acordo com esse conhecimento. Teremos assim a prova de que conhecíamos realmente o futuro. É simplesmente o que se passa nos negócios, por exemplo. Todos os bons comerciantes conhecem o futuro, senão seu negócio iria à falência. No trabalho sobre si, é necessário ser um bom comerciante, um negociante atilado. E o conhecimento do futuro só vale a pena quando um homem pode ser seu próprio senhor. Interrompo aqui agora a leitura que fecha esse tema sobre a meta da sua vida. E aqui ele traz um outro ponto importante, que é sobre o acidente, destino e a vontade. Eu quero falar dessas duas coisas para a gente entender um pouquinho o que ele está trazendo. Que é a meta. A meta de um homem, enquanto ser humano, né, a meta de uma pessoa, ela está diretamente ligada ao seu nível de ser, ao seu nível de autoconhecimento. Quando eu falo nível de ser, é como essa pessoa está na vida, qual o nível de autopercepção, de autoconhecimento e de vida que a pessoa vive à mercê do seu próprio ego. E quando ele fala de máquinas, e a gente já falou isso em fragmentos anteriores desse livro, é porque quando o ser humano está completamente envolto nos desejos egóicos, e aí a gente pode também incluir aí nas neuroses, para usar uma linguagem talvez mais conhecida,
ele está movido pelo desejo. E, em geral, os grandes desejos estão relacionados à fama, que tem a ver com reconhecimento, ter coisas, então há uma obsessão em ter coisas, e ao poder. E aí isso pode ser numa escala gigantesca, né, como os grandes poderosos do mundo que estão envoltos nesses desejos, ou também os seus pequenos desejos na vida, em que você, a sua preocupação, a preocupação de alguém, é que seja reconhecido, que o olhar do outro todo o tempo com grande importância, ou quer ter coisas para beleza, para demonstrar status, o que for. Então, o foco de atenção é isso. Uma pessoa nesse estado, ela vive por acidente, o que ele denomina como máquinas loucas. E viver por acidente significa que a vida corre aleatoriamente. Você se encontra com pessoas, você se encontra com situações da vida que te cruzam e quando você assusta, você está ali, não sabe nem porquê. Isso é viver por acidente. Inclusive daí vem doenças, vem uma série de questões na vida acidentais, que passam longe, muito longe da sua vontade. Porque quando a gente fala sobre vontade, umas são as vontades egóicas, essas que estão, na maioria das vezes, ao redor desses 3 grandes aspectos que eu falei, fama, reconhecimento, posses e poder, né? Em diferentes níveis desses desejos, inclusive dependendo do seu contexto social, dependendo de onde você se insere, esses desejos vão estar aí associados ao seu contexto de vida e aos acidentes que acontecem na sua vida. Não tem nada a ver com uma vontade real. Isso é muito importante. Embora você ache que faça o que quer, não, você é movido pelo desejo. As escolhas estão ao redor do desejo, logo as metas de vida também. Quando a gente passa por um nível em que há alguma consciência de si, algum conhecimento de si, a gente já pode começar a compreender que há um pouquinho de vontade, inclusive para fazer o seu trabalho interior, e que a vida começa a seguir o seu destino, o destino da sua vida. Porque há um curso, e todos nós temos um curso de vida, né, que estamos destinados a, e que tem a ver com a sua missão nessa terra, nesta existência. E aí esse é um tema muito mais complexo, mas todos nós descemos nesta existência dual, material, que tem um corpo delimitado por uma pele que diz que esse é o meu ser, né, neste corpo que eu habito, e nesse corpo eu transito nessa vida. E baseado na minha consciência, principalmente no meu autoconhecimento, na consciência de si, eu vou conseguindo fazer escolhas, tendo vontade. Vontade, inclusive, de trabalhar sobre si. E quando eu trabalho sobre mim, eu posso ver os passos que eu devo seguir. E que vão estar alinhados com o meu destino. Porque aí, quando eu estou olhando a minha meta de vida, por isso ele traz ser senhor de si mesmo, é que eu não vou ser levada acidentalmente aos desejos. Imagino que todos nós já passamos por uma situação em que eu entro e desfruto e o desejo é satisfeito, mas depois eu estou completamente vazio. E quando eu estou nesse vazio, eu começo a buscar de novo, Então o que ele está dizendo aqui é que trabalhe sobre a sua vontade. E o autoconhecimento a gente precisa dessa vontade. E quando eu estou um pouco menos desejoso, um pouco menos desejosa, né, dos desejos
dessa vida material, a gente começa a falar sobre ter domínio de si mesmo, ser senhor de si mesmo. Aí eu posso atuar com vontade. E eu acho interessante porque esse é um livro de 1940 e esse conhecimento é lá do início do século passado, mas hoje os estudos neurocientíficos não mostram a importância disso. Como quando eu trabalho sobre a minha própria vontade, isso tem uma reconfiguração neuronal. Isso tem um autodomínio de mim mesmo a nível de sistema nervoso. Isso quer dizer que eu paro de atuar num modo sobrevivência, porque a maioria da forma que eu atuo num modo sobrevivência é com medo, é reagindo, é buscando satisfazer desejos imediatos. Isso não tem nada a ver com vontade, tem um modo de eu preciso sobreviver. Enquanto que quando eu estou em um modo consciente de mim, que eu possa conter alguns desejos que não vão me fazer bem. Por exemplo, vícios, não vai me fazer bem, eu posso ter domínio sobre mim. Isso se instaura, se coloca dentro do meu sistema biológico uma outra forma de estar. Muito menos reativa, com menos urgência, com uma capacidade muito maior de poder pensar, de poder analisar o que acontece. Isso é ter domínio de si. Então hoje, a neurobiologia, a neurociência nos mostra isso. Que quando eu também mudo o meu modo e quando eu me esforço para isso, a gente começa a ter uma outra forma de estar na vida. Uma forma mais real, eu diria, uma forma mais você. Uma forma em que você cabe em si mesmo, logo você cabe na vida. Então, diante disso, podemos refletir. Qual a sua meta de vida? A que você vai se dedicar ao longo da vida? Porque é uma meta de vida. Para chegar ao final da sua vida e dizer, bem, aqui eu conquistei. Me conta, qual a sua meta de vida? Te espero nos outros fragmentos deste livro em que a gente vai lendo e refletindo sobre nós mesmos. Como eu posso seguir a minha vida para alcançar a minha meta? Como posso ser senhora de mim mesma?